E aí pessoal, meu nome é Lúcio, sou acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amapá e hoje eu vim falar um pouquinho sobre arquitetura sustentável. Quando se fala em arquitetura sustentável, logo vem à mente a arquitetura ecológica, né? O que não está errado, mas a arquitetura ecológica não é tudo que é arquitetura sustentável, ela faz parte, né, desse universo. Por quê? Porque a arquitetura sustentável ela envolve outros aspectos, além da preservação ambiental. Quais são esses outros aspectos que nós podemos perceber na arquitetura sustentável? Né? Quais são os outros princípios? A arquitetura sustentável, a sustentabilidade em si, ela tem 3 pilares. O primeiro, preservação ambiental. O segundo, ser socialmente justo. E o terceiro, economicamente viável. Então, quando a gente fala de socialmente justo, economicamente viável, o que a gente está falando? Estamos falando sobre educação, sobre utilização correta de materiais, sobre planejamento, sobre gerenciamento de obras. Então, a arquitetura sustentável, ela não é somente a preservação ambiental, mas como a gente utiliza todos os recursos, né, dentro de uma obra. E quando fala assim em sustentabilidade, uma das primeiras coisas que vem também é eficiência energética, que é muito importante dentro de um projeto. Hoje em dia nós sabemos que os recursos, né, não renováveis estão ficando cada vez mais escassos, portanto a tecnologia está aí para auxiliar na utilização de recursos renováveis, né? Então a utilização de placas fotovoltaicas tem expandido exponencialmente, o que é um fator muito bom, porque você começa a ter um outro meio de produção de energia elétrica. Então, o uso da água pluvial também é um outro sistema de reaproveitamento de água que é muito importante. Além da placa fotovoltaica, né, como recurso para eficiência energética, temos também equipamentos que consomem menos energia. Hoje em dia temos as lâmpadas de LED, que têm uma vida útil muito maior e consomem bem menos energia. Então, tudo isso a gente pensa que não é sustentabilidade, mas faz parte do que de fato é arquitetura sustentável. E quando falamos sobre gerenciamento de obras, também estamos falando sobre sustentabilidade, porque quando você projeta, você gerencia, você analisa o uso do material da forma correta, você tem uma educação, né? As pessoas que estão ali trabalhando com você têm uma educação sobre o uso eficiente daquele material para evitar desperdícios, ou até mesmo você projetar algo que no futuro possa ser reutilizado, né? Isso tudo também é sustentabilidade, porque você acaba baixando o custo de uma obra, né, com uma eficiência muito maior, e você vê isso, né, na melhora da entrega de resultados e certamente, né, no bolso do cliente. Outro ponto também muito importante é a utilização dos recursos naturais, como eu já falei, só que não através de equipamentos, né, através de tecnologias da própria construção, como aberturas, como o uso da iluminação natural, da ventilação natural. Então, isso também você não precisa de um equipamento específico para fazer o aproveitamento, né, desse recurso. É um método construtivo que você pode, né, colocar no seu projeto que já melhora a eficiência energética, né, do seu ambiente. Se você utiliza iluminação natural, por consequência, você utiliza menos iluminação artificial. Com isso, você diminui o custo de energia. Assim também como a ventilação natural. Se você projeta um lugar que ele é confortável, onde ele aproveita bastante a ventilação predominante, né, da localidade, você vai ter um custo menor em climatização artificial, você vai usar menos ar-condicionado, menos ventilador, então você acaba gerando menos impacto, né? E a sustentabilidade, esse conceito de desenvolvimento sustentável, nasceu justamente desse pensamento, de conseguir suprir as necessidades atuais sem tirar a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Para falar sobre os materiais adequados a uma arquitetura regional voltada para a qualidade térmica, lumínica, acústica e ambiental, é imprescindível que a gente discuta a NBR 15220, que trata do desempenho térmico das edificações. Sendo assim, para escolhermos bons materiais para os nossos projetos, é importante saber onde a gente está situado no mapa que categoriza as zonas bioclimáticas. Macapá está na zona 8, que é quente e úmida. E o que esse zoneamento determina? Ele determina tipo de abertura e tamanho de abertura para ventilação, a proteção dessas aberturas, tipo de vedação externa e também define algumas estratégias de condicionamento térmico passivo. Com
Com todos esses atributos de projeto, a gente tem que seguir certas informações e cálculos disponíveis nessa norma para definir coeficientes de conforto que devem ser alcançados. E quanto aos materiais, é importante sempre salientar que eles estão aliados ao nosso conceito de projeto. Então, essa escolha não é só apenas estrutural ou para conforto, mas ela também é uma escolha estética e ela tem que fazer sentido com o que eu estou projetando, né? Então, vindo de dentro para fora, a gente pode falar do tijolo. O tijolo ergue a nossa edificação e das variedades dele a gente pode falar sobre o bloco de concreto, que ele é pesado, robusto, às vezes serve como uma alvenaria estrutural. Também tem o mais comum, que é o tijolo baiano, um tipo de cerâmica que varia em ranhura, varia em espessura. O tijolo cerâmico maciço, que é o tijolo cerâmico, só que sem orifícios. Ele tem um bom isolamento térmico e acústico também. O que é o cobogó? É um tipo de tijolo vazado que existe em várias espessuras e que ele serve para vedar, de alguma forma, alguns ambientes, mas ele permite a ventilação e a iluminação. Também temos o solo cimento ou chamado tijolo ecológico, que ele dispensa a queima do barro. Por falar em aberturas, que consta na norma que eu citei anteriormente, a gente pode falar das venezianas, que são ideais para lugares onde o sol bate com muita força ou se for necessário um pouco de privacidade, porque elas são um pouco mais fechadas. Depois a gente pode falar das janelas de abrir, que são muito parecidas com as portas. Nós temos a janela basculante, que é muito utilizada em cozinhas, banheiros e áreas de serviço. Ela permite uma entrada de ar regulada. E tem a janela de correr, que é um tipo mais moderno, que pode ser instalada em diversos tamanhos. Depois a gente tem a janela pivotante, que... o que quer dizer isso? A janela ela possui 2 pivôs, e esse pivô faz a janela girar no próprio eixo. Por último, eu vou apresentar a janela sanfonada, ou também chamada janela camarão, onde as folhas da janela dobram tal qual uma sanfona. Quanto à nossa cobertura, é importante pensar num telhado que gere esse conforto térmico. Por isso eu vou falar agora das telhas cerâmicas, que são as mais utilizadas, junto também com outros materiais como um forro de isolamento de lã de vidro ou de rocha, entre outros materiais, que ajudam a não aquecer tanto o telhado da nossa casa. Também temos as telhas metálicas, as mais conhecidas são as sanduíche, que permitem que várias camadas sejam sobrepostas para gerar um conforto térmico. Um tipo de material para forro é o gesso ou o drywall, que ele permite compor camadas que geram esse isolamento térmico e também o acústico. Por último, eu vou falar da madeira, que é um material com características que poucos materiais têm, que é a baixa condutividade térmica. Ou seja, ele é um ótimo isolante térmico natural e que a gente deixou um pouco de usar em detrimento do uso da alvenaria e outros tipos de material. A madeira ela pode gerar conforto térmico tanto no piso, nas paredes e também na cobertura das nossas edificações. Existem muito mais materiais do que os mencionados nessa pesquisa, entretanto, cabe ao arquiteto ir atrás do que vale para sua edificação e como compor de uma forma harmônica tudo isso para gerar um bom projeto.